Oi, 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 pessoal, tudo bem? 6 horas da tarde, 18 horas em ponto agora, e nós estamos aqui para falar de saúde, de vida. Hoje a gente vai estar abordando aí um tema com um tipo de inflamação específico das mulheres, né? Celulite. Pois é. Então, 18 horas agora, né? Ao vivo aí, no horário combinado. A Débora já tá aqui. Chamar. Só um pouquinho. Agora esperar a Débora aceitar aqui. Tava tentando fixar o comentário, mas vão entrando aí, que a gente já vai. É, sobre celulite. Então, a nossa transmissão hoje está transatlântico, né? Na verdade, a Débora, ela tá lá do outro lado do Atlântico. Oi, Débora. Oi, Eu ia falar boa tarde, mas aí já é boa noite, né? boa noite. 10 horas da noite. Uhum. Aqui, 6 horas da tarde. Quer dizer, agora um É, minutinho a mais, né? Tudo bem é. contigo? Como, como que tá aí a imagem? Tá com uma claridade boa? O que que você acha? Tá ótimo. Tá calorão aí? Tá bem quente mesmo. Que bom, Tá né? surpreendente. Primeira vez que eu pego esse calor aqui. Que bom, então. Então vamos lá, dona Olha, Débora. Fale. foi, olha, bom, primeira vez que eu faço isso aqui, né? Esse tipo de coisa. Eu tô olhando aqui para baixo, eu não sei, eu acho que eu tenho que olhar para cima. Ver se eu olhando nessa direção fica melhor. Fica, ó, tenta Vendo. olhar pra tela. Oi, Léo, tudo bem? Ah, o Inês, Leonardo. uhum, Legal. Vivi. Eu tenho que tomar cuidado que eu saio Ah, clicando em tudo Vivi, aqui quando eu vejo. oi, Pois Vivi, então. obrigada. Obrigada por vir. Bom, eu acho que é que eu tô pensando. Uhum. Lá da Se não onde eu for morava. também, podem vir, enfim. Pois então, dona Débora Baltazar, hoje nós vamos falar de um mal que assola aí as mulheres como um todo, né? Você me ouve bem? Que hoje eu tô sem fone. Sim, sim, tô te ouvindo bem. Eu não sei se eu chego mais para frente. Tá bom aí, bem tranquilo. Tá bom aqui? Obrigada. Então aí a gente vai falar sobre essa questão, né, que independente da visão cultural de país, isso transcende. Tem a ver muito com mulheres, embora também aconteçam com homens e em algumas situações de algumas doenças também. Então vamos começar a falar dessa parte aí. O que Sim. que apresenta para a gente, né? Deixa eu falar de mim primeiro, porque tem gente aqui que eu estou vendo que são seus convidados, né? Eu sou a Aline Maliuc, psicoaromaterapeuta e aromaterapeuta clínica. E com essa profissão, o objetivo é utilizar os óleos essenciais de forma personalizada para que as disfunções emocionais da pessoa que está comigo, o meu paciente, sejam atendidas de forma personalizada. Então, aí tem as consultas online, as presenciais, em que a gente faz toda essa personalização de protocolo para a pessoa. Tá com alguma coisa ligada aí perto, Débora? Só a luz, só uma Não, luz. de alguma outra coisa de som, um celular De som ou não tem tá dando nada. tipo, não? Tá dando o quê? Tem uma Tá interferência. dando uma Uma interferência? interferência, mas nada que abafe, no caso, né? Agora Tá. fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu tô na estética, né? Já tem aí, posso colocar 15 anos que eu iniciei, né? Lá no passado ainda com alguma coisinha ali, caminhando dentro das terapias, mais no caso das terapias complementares, holísticas. Mas antes disso, eu fui estudar biologia, fiz uma faculdade de biologia, até realmente me encontrar
Então, fiz uma faculdade de biologia, depois fui entrando aos poucos para as terapias, com a acupuntura, né? Me formei, fiz uma pós-graduação em acupuntura no Brasil, e dali fui seguindo pelos caminhos da estética, junto com a acupuntura estética, e fui me apaixonando por aquele meio, pelas terapias, pelas massagens, e fui realmente me encontrando. Daí, uma vez ali na estética e apaixonada, eu fui entrando cada vez mais e daí fui para uma pós também em estética e cosmetologia, né? Enfim, e hoje eu estou basicamente bem dentro mesmo da estética. Aqui em Portugal não atuo como acupunturista e tenho me dedicado mais ultimamente mesmo a essa área, né, da estética e com uma visão mais integrativa. Por quê? Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas como assim, né? O que que você tem, o que que tem isso a ver? Por que que você está aí nessa área? O que que te levou a isso? Então, na verdade, essa junção toda. Eu posso estar fazendo essa junção por essa visão que eu tenho tanto da parte biológica, fisiológica, do corpo humano. Isso me ajuda, né? Também lá com as práticas das terapias holísticas, posso ter essa visão. Isso me ajuda a integrar os meus tratamentos. Então, apesar de eu não estar atuando como acupunturista aqui, mas eu busco, né, tratar o cliente com essa visão mais humana e de também ajudá-lo a ter consciência, né, do corpo dele, do que ela, a mulher, né, no caso, precisa para estar realmente tendo resultados. E isso é onde eu sei que você talvez ainda pergunte um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar para você. Porque, assim, gente, na verdade, a gente tinha vários pontos para falar, né? Celulite, flacidez, gordura. Só que ia ficar assim, acho que cada assunto desse dá para muito mais de uma hora. Embora se tenha a visão geral de que a celulite é um problema estético, na verdade, é igual uma febre, é igual uma insônia. É um sinalizador de que algo está em desarmonia. Então, é estético, mas a causa, digamos assim, tem muito a ver com os estados emocionais. É só a gente perceber aí, né, quando a gente está naquele período mensal aí feminino, né? Ficamos, querendo ou não, até a própria celulite, né, Débora, fica mais visível nesse período. A gente fica mais dolorida, algumas pessoas mais irritadas, mais mal-humoradas, enfim. Umas mais chorosas, mais deprimidas. É uma explosão de hormônio. Então, na verdade, não é só um problema estético, tem a ver com emoções. Que legal. E o que é esse método que você desenvolveu da esteticista ou da estética biointegrativa, diante dessa tua visão toda aí? Então, esse bio, né, que eu coloco ali é por chamar a atenção para a questão dos tratamentos orgânicos. Biológicos, sim, né, no sentido de promover uma resposta celular, porque eu não trato a estética simplesmente como passar creminho, né? Pegar o produto lá pronto, que a indústria preparou, e agora seguir aquele protocolo pronto, onde eu tenho que seguir cada etapa, passando, esfregando. Não, eu não vejo a estética assim, dessa forma. Já há bastante tempo que eu venho buscando trabalhar de uma forma, mesmo como eu falei, integrativa, natural, estimulando, fazendo com que esse corpo, essas células me deem resposta. E sempre trabalhando a consciência da pessoa, né? De que ela precisa fazer a parte dela, não é só aqui o estímulo que eu tô dando. E até o estímulo que eu dou nesse corpo, seja manualmente, seja com aparelhos, até o estímulo que eu dou é para ter uma resposta biológica, né? Então, se eu preciso, no caso da celulite, vou tentar focar na celulite, senão a gente vai saindo para outros caminhos. Mas até no caso da celulite, se eu preciso que
que, no caso da celulite, isso O tipo de gera celulite ali. que você tinha falado que são diferentes. Que Começa por aquele aí. tecido seja drenado, seja realmente desinflamado. Não basta eu fazer ali um estímulo, passar um produto e deixar para lá, né? A pessoa ela tem que ter essa consciência de que ela precisa cuidar da sua alimentação, evitar os alimentos inflamatórios, precisa fazer alguma atividade física. Então, é biológico a coisa. E é por Uhum. eu ter essa visão e fazer uso dos biológicos, porque aqui em Portugal é muito comum as pessoas se referirem aos orgânicos como biológico. Isso. Então, por isso que aqui, como os produtos que eu tenho utilizado, na maioria das vezes, matéria-prima mesmo, onde eu mesmo formulo, personalizo, faço as misturas, uso princípios ativos, sim, né? Apesar de ser naturais e orgânicos, ali tem princípios ativos, mas eu monto isso, não são coisas que vêm preparadas para E mim, cheio de tóxicos. personalizado, né? Porque você Então, comentou que eu uso existem esse termo bio. três tipos diferentes de celulite. Não é tudo a mesma coisa, né? No mínimo, Assim, três tipos, né? não se chega muito a um acordo, né, sobre isso, mas o que é mais aceito e até para ajudar a tratar acaba sendo a classificação mais aceita dessa forma, classificando em 3, às vezes até em 4 graus, partindo do zero, né? Mas basicamente acaba que para a gente conseguir fazer os tratamentos, a gente classifica dessa forma, onde o estágio 1 já é uma área, essa celulite, ela já não é assim tão aparente quando a pessoa está em estado. Tá ali, estado Natural. relaxado, né? Relaxado, natural. E aí ela não é tão aparente, mas quando ela contrai, isso já começa a aparecer, né? Quando a gente aperta, isso também já começa a aparecer. Tá no segundo estágio, quando essa celulite, ela já é uma coisa aparente, mas ela não tem fibroses, ela já está ali começando a gerar uma inflamação e fica bem inchado, né? Aparece ali aqueles gomos de gordura mesmo, porque inclusive está ligado a isso, né? Tanto que o nome mais aceito também é hidrolipodistrofia ginoide, que é um dos nomes mais aceitos. Também há alguns desacordos, há quem acha que tem que ser outro nome, enfim. Mas por quê? Está ligado à água, à gordura, né? Hidrolipo, e a distrofia, que é onde acontece ali uma falta de irrigação naquele tecido. No caso, já começa a haver uma interferência e o tecido começa a ficar atrofiado mesmo. Uhum. E Você tinha aí, comentado faltando que tem a parte da fibrose, que são os tipos, isso. né? E Não aí, os quando vai graus aí. chegando nos outros graus, quando chega no grau 3, a gente já vê a presença da fibrose, podemos ver a presença da celulite mesmo, ali, aquela coisa ainda não tão fibrosada, mas bem inflamada, onde essa pessoa tem dor. E também a gente vê outras coisas também, além de fibrose, além de celulite, ainda tem as aderências, que também muita gente acaba confundindo, e isso também interfere nos tratamentos, né? Uhum. E aí, Certo. voltando lá para a parte da integração que eu faço, então, além de eu integrar essa parte mais humanizada e buscar também fazer os tratamentos de forma bem personalizada mesmo, onde eu uso a matéria-prima, faço as preparações de acordo com o que eu estou vendo. Uma boa anamnese também, né, Débora? Trabalho com a consciência da pessoa, ligada àquilo ali, a parte fisiológica, a biológica. Muitas vezes eu preciso entender o que ela está. Quais são os hábitos dessa pessoa, quais são os comportamentos, o que ela pensa de si. Sim, E aí isso, já vai isso é chegando muito lá importante, porque é aí que é o ponto, né? Uhum. que tem tudo a ver também. Uhum. E é diferente, né? Porque, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer, muitas vezes, é quase impossível ter alguém mexendo no nosso corpo fazendo a massagem e a gente não conversar,
né? E há uma diferença, é uma forma de extravasar também, de conversar sobre os sentimentos, as mágoas com quem está ali. Que eu acho que se a gente vai fazer massagem com alguém, o toque da mão e tudo mais é uma intimidade até, né? Mas é diferente em Portugal e Brasil essa relação cultural também, né? Da conversa, do desabafar, nos... Sim, assim, elas gostam também de se cuidar, eu percebo, né, que tem-se uma influência da estética aqui bastante forte, mas nesse relacionamento aí, né, da pessoa, do cliente, do paciente, enfim, como queiram aí, às vezes eu chamo de paciente porque realmente são tratamentos e eu vejo sempre voltado para a saúde. Então, elas realmente, assim, em comparação com as brasileiras, elas não são muito de se abrir assim logo de primeira, né? Leva um tempo até que possam ter alguma confiança em você, em mim, né? Não posso falar. Então, leva um tempo para elas irem, mas aos poucos elas já vão ali se soltando, e natural, como em muitos casos, aí no Brasil mesmo, a pessoa já se acostumou e quando você vê, tá se abrindo, tá relaxando, tá desestressando, o que é importante também. E as próprias massagens, eu geralmente começo os tratamentos da celulite fazendo sessões de desintoxicação, uma desintoxicação mesmo, né, que inclusive foi pesquisada e não são essas desintoxicações que a gente vê por aí, que é um creme que já vem cheio de tóxico e intoxica mais ainda. Mas não, são produtos mesmo estudados, pesquisados, formulados não, montados, a estrutura, a forma da gente fazer essa mistura para estar agregando ali tanto minerais e ao mesmo tempo fazer uma troca, né, de tóxico, intoxicações, de metais pesados da pele, e a gente faz essa desintoxicação. E aí aonde que eu ia chegar? Durante essa desintoxicação, que eu geralmente faço em algumas sessões, antes de entrar com um tratamento ali focado na celulite, eu trabalho ali a massagem, né? Faço algumas sessões de drenagens, mas eu faço uma drenagem também mais integrativa, onde eu busco trabalhar alguns pontos que relaxam essa pessoa, trabalham o estresse, trabalham as emoções. E aí acaba que muitas vezes, ainda nessa fase da desintoxicação, elas já começam a se soltar mais, a liberar mais aquilo que está preso, né? Aquilo que incomoda e aquilo que irrita, esse estresse todo que acaba por acumular as toxinas. Por isso que nessa fase do tratamento de desintoxicação, dá para se trabalhar também essa desintoxicação geral, né, interna, do sentido das emoções, onde a pessoa começa a se liberar nesse ponto também. E aí é onde eu entro com a aromaterapia também, voltada para os tratamentos, porque a estética integrativa também ela é isso, né? Ela engloba essa outra visão, além da biológica, lá como eu falei, essas visões, essas formas de ver o ser humano. Então, é isso, né? a gente pode trabalhar com a medicina chinesa, né? Tem pessoas que trabalham misturando com a medicina chinesa, com a medicina germânica, com a aromaterapia. No meu caso aqui, eu tenho usado mais a aromaterapia como forma de entregar princípios ativos e tenho usado também um pouco dessa visão que eu tenho da medicina chinesa, apesar de não atuar como, né, exatamente nessa área aqui. E talvez o pessoal que está aqui com a gente esteja se perguntando o que tem a ver, né, toda essa parte de emoções e tudo mais. No início, quando eu perguntei a Débora essa questão do falar, porque às vezes quando você está preenchendo um formulário, né, perguntando sobre seus hábitos e tudo mais, a pessoa ela vai falar aquilo que ela acha que tem que falar.
Mas a partir do momento em que tem essa troca de a massagem em si, essa confiança se estabelecendo pelo toque nesse sentido, a pessoa ela começa a falar do dia a dia dela e é aí que entra a questão da celulite com relação às emoções. Porque, na verdade, quando se tem, por exemplo, a rejeição do próprio corpo, quando se coloca muitas opiniões dos outros à frente da nossa, isso tudo vão acumulando como que camadas, né? Porque a celulite, ela não é gordura. Ela não é gordura como algumas pessoas pensam, né, Débora? E esse acúmulo, essa somatização aí de raiva, nervosismo, de autoanulação, de autocriticidade e uma expectativa acima da média com os outros, é o que contribui para esses casos aí mais profundos, né? Aí entra na questão dos graus aí da celulite propriamente dita. A inflamação das emoções que reflete no corpo. Assim, biologicamente, nosso corpo, a mulher, né? No caso, a mulher, que eu quero dizer, a gente tem realmente, biologicamente, as células estão dispostas de uma forma diferente do homem, que favorece o aparecimento da celulite, né? Então, assim, mas como que tudo começa? A causa ainda não se está muito... Assim, apesar de ter várias coisas que podem causar, não se tem, assim, exatamente, é tal coisa, isso vai formar. Não se chega a uma conclusão, né? Mas a gente sabe que tem fatores que contribuem para isso, contribuem para esse aumento. Mas, biologicamente, nossas células elas estão dispostas de uma forma diferente do homem, estão perpendiculares à base subcutânea, que faz com que a gordura ela se deposite ali e vai criando esses, como se fossem esses tubos, né? E aí isso vai chegando para a pele, e aí vai aparecendo aqueles montinhos ali. No homem já não é assim. As células elas já estão dispostas assim, mais horizontais. Linearmente, né? Um pouco transversais também. Exatamente, e aí, porque eles não têm muita variação hormonal, né, Débora? A gente tem que pensar nisso, não tem tanta variação hormonal, né? Mas os sentimentos... E aí vem as outras coisas que contribuem, né? Como eu estava chegando lá, vem as outras coisas que contribuem. Então, a alimentação, muito açúcar, né? Todo tipo de açúcar, que sejam os carboidratos, que inclui, o açúcar está incluso dentro dos carboidratos, e a falta de exercício, fumo, os hormônios, isso vai fazendo com que haja mais acúmulo de gordura e também acúmulo hídrico, que é da onde, na verdade, tudo começa, né? Começa a ter muito acúmulo hídrico. Esse acúmulo hídrico, por estar ali, por ser um trabalho celular, isso acaba atraindo ou acumulando mesmo do trabalho das células tóxicos, toxinas. Isso vai ficando ali, a gordura também vai chegando com a alimentação, isso tudo vai piorando o quadro, né? Vai piorando o quadro. Daí isso vai aparecendo até daqui a pouco chega a inflamação. E aonde que entra as emoções aí? Então, a emoção, ela entra como um desequilíbrio, uma parte do desequilíbrio que ocorre energeticamente no corpo, né? Pela medicina chinesa, está muito relacionado, geralmente está mais relacionado à energia do baço pâncreas, que tem a função de transformar os alimentos em energia para o nosso corpo, ou seja, está muito relacionado à alimentação, ao que a gente come, a forma que a gente come, e dali, desse desequilíbrio que ocorre, né, energético, através do que a gente come, acaba gerando outros desequilíbrios, aí vem onde entra lá a preocupação, que é uma das emoções que está relacionada a esse desequilíbrio que a gente está falando aqui. E a autopunição também, muitas vezes, né? E que aí vão gerar outras dores, até em partes específicas da coluna, uma possível fibromialgia. Não que, assim, é como uma cascata, uma bola de neve. Começa com um negocinho hoje, que pode ser, num primeiro momento, estético, e vai
virando uma bola de neve, né? É isso aí. As Começa principais com e vai virando bola de neve. Daqui a pouco começa a inflamar e começa a se depositar mais gordura. Essas gorduras começam a fazer uma compressão nos vasos. O sangue que chega ali não consegue sair. Vai ficando por ali, acumulado, né? Isso vai gerando inflamação. E é um sangue que vem também cheio de toxinas. E por ele não conseguir retornar, né? Uhum. Fica Então, é um sangue que vem arterial e não consegue retornar direito. E aí, o que acontece? Mais toxinas, então, mais inflamação. E o estresse, as preocupações contínuas, vai fazendo com que a gente também acumule mais toxinas. E aí já viu, E aí você vai falou agora há pouco em a questão da alimentação, né? A alimentação física, ela pode gerar uma série de desequilíbrios, a energia do baço, para metabolizar aquele alimento. Ok. Mas muito importante a gente também pensar, porque nós somos um todo. Não tem como a gente desvincular isso, né? E aí a Débora está focando bem no físico com uma partezinha do emocional, eu já foco bem no emocional com uma partezinha do físico. É o contrário, e como a gente se complementa. Como a gente está alimentando as nossas emoções também, que é o que contribui para essas inflamações, né? Então, dois sentimentos bem recorrentes, além dos que eu já comentei antes, mas recorrentes e presentes, é a autopunição, talvez por algum erro, talvez por um sim que falou que deveria ser não, talvez por uma anulação, porque aí vai ser personalizado. Por isso que tanto na forma da Débora lidar com os pacientes, como os meus protocolos de tratamento da psicoaromaterapia, é individualizado. Não adianta você ler, por exemplo, né? Eu li que autopunição, pinho é bom para isso. Mas em linhas gerais. Talvez para aquela pessoa seja uma mágoa que ela tem no lado amoroso. Então, a gente vai ter que trabalhar não a autopunição como o problema em si, mas a ressignificação da figura masculina. Ou um sim, aquela pessoa não sabe colocar limites, não sabe dizer não sem sofrer antes. Trabalhar aí a capacidade de dizer não, de privacidade. E aí sim, entendendo essa questão, pode-se montar um protocolo com massagens com óleos essenciais específicos ou fazer o tratamento da aromaterapia específico para a causa dessa pessoa. Aí você trabalha efeito e causa. Então, em algum momento, essa balança vai equilibrar. E a celulite exatamente. pode sumir? Oi? A celulite pode sumir? Então, pode sim. Dependendo do tratamento que a gente vá fazer, né? Dá para sumir sim, tá bom? Exato. Claro que tudo no seu tempo, né? Então, assim, a celulite que tá lá no grau 3, a celulite que tem, já tem, além do grau 3, tem presença de aderências, que nem sempre é celulite. Muitas vezes a gente vê lá a aderência, não sabe o que é aquilo, acha que é uma celulite gigante. E às vezes essa aderência pode vir através de alguma cirurgia, das lipos da vida que fazem, ou às vezes até a forma de sentar enfim, a forma de se sentar, dependendo do assento também, né? Tem assentos que favorecem para isso, para essas aderências. Também como que está esse tecido, se a pessoa também não bebe água direito, ou, enfim, tem alguma deficiência mesmo nutricional. Então, são coisas que vão favorecendo também as aderências. Aí, não só as aderências, voltando lá na celulite, o que é celulite mesmo. Então, sabendo diferenciar a forma, o que é celulite exatamente, o que não é, mesmo no caso das fibroses e das aderências, tem jeito sim, tá bom? Tendo os recursos, né, e a forma de se trabalhar cada parte, enfim, cada coisa que a gente vê ali naquele meio, que nem tudo é só celulite, dá para a gente ter resultado sim, claro, gradualmente. Então, o grau 3 vai levar um pouquinho mais de tempo, vai requerer da parte da pessoa que ela faça mudanças. Também não adianta a pessoa estar ali
fazendo um tratamento muito maravilhoso. Vai até dar uma melhorada. Mas se ela não fizer a parte dela, aquilo vai melhorar, daqui a pouco aparece novamente. Então, é por isso que tem a questão de trabalhar a consciência, de trabalhar a crença da pessoa também, porque às vezes as pessoas não acreditam. Tá ali fazendo aquilo só por fazer, vai fazer o tratamento, Ou então porque se tem autocompensam, né? coisa. Ah, eu tô fazendo academia, tô fazendo a massagem, eu posso comer assim de uma forma, como Aí uma daí, cliente ia falar. o tratamento. Eu vim fazer um tratamento que eu tô comendo lobamente, ela dizia, lobamente, ou seja, igual lobo, né? Eu falei, ah, sei como é. E uma coisa, Débora, que eu esqueci de falar, que eu até fiz uma colazinha aqui para mim, porque a gente sabe que a gente vai conversando, daqui a pouco a gente. Inclusive, quem tiver perguntas, né, pode fazer aqui, tá, gente? Que a gente daqui a pouco vai puxar as perguntinhas. A questão do bloqueio da própria liberdade da pessoa. Seja uma liberdade de tomar suas próprias decisões, e isso pode mudar com o tempo. Talvez uma pessoa morou sozinha, enfim, aí decide se casar, ou alguma situação do tipo, né? Ou a questão da submissão aos pais, enfim. Isso vai tolhindo a liberdade de tomar suas próprias decisões. E isso é um quadro que, no geral, também faz o próprio corpo não ter essa liberdade de fluir. Fluir, no caso, tudo que você comentou, né? Água, sais minerais, gordura, então fica estagnado. Sim, É algo que tudo tem muito a ver assim com esses quadros emocionais. tem Então, tudo a ver, porque ali, né, não é só célula, não é só gordura e não é só vasos. Tem as terminações nervosas também. Então, dependendo do quadro emocional, essas terminações nervosas também fazem com que aquilo ali esteja mais rígido, mais tenso. E aí, como você falou, favorece isso aí. Eu estou corroborando. então a questão é, né, pessoal? O problema existe, não tem como a gente fechar os olhos para isso, só que também existem possíveis soluções, por assim dizer, né? Claro, dentro da linha de tratamento de qualquer profissional, que não precisa ser da saúde só, dentro do que é meio a meio, né? Sempre paciente e quem está cuidando. Nessa metade, no meu caso, eu sou aromaterapeuta clínica, a Débora, parte de estética. Dentro desses 50%, a gente faz 100%. Então, vai fazer uma boa anamnese, vai entender quem é a pessoa que está ali, as causas, os sintomas, vai entender. Depois disso, o nosso 100%, que é o máximo ali, né, a gente faz. Mas não tem como o Einstein já dizia, né? Querer resultados diferentes é insanidade, fazendo as mesmas coisas. Então, os outros 50% que é da pessoa, no caso do cliente, do paciente, se juntar meio a meio e fizer certinho, não tem como não surtir efeito, seja na parte emocional, seja na parte física, né? Aí, só fazendo as boas escolhas. O que acontece muito é que as pessoas não querem pagar o preço. O preço não é em termos de dinheiro, né? Mas é em termos do esforço. Querem o resultado, mas sem o esforço. E por muito tempo, a estética, na verdade, ela andou e ainda anda, né, nesse meio, nessa visão de, eu vou lá, faço alguma coisa e vou vivendo a minha vida aqui, eu não faço exercício, ou se faço, também como de tudo, mas estou fazendo alguma coisa. Por muito tempo, a estética andou assim, ainda anda, mas isso está mudando, né? Está mudando. Eu sei que essa visão aí no Brasil já está tomando uma proporção bem grande, essa visão, essa forma de trabalhar o ser humano. E, enfim, eu sou fruto disso aí também, né? Então eu vim para cá com essa ideia, até porque também já por ter passado pelas outras áreas lá, como eu falei. Então não tem como deslocar, né, de separar uma coisa da outra, não tem como. A gente tem que trabalhar essas coisas juntas, porque tudo está relacionado, tudo está relacionado. A gente pensa, a gente sente e a gente manifesta. Manifesta na pele, manifesta, enfim, nos quadris, Quadril. no rosto.
na pele, vai É porque a gente manifestando. não vai entrar em muitas partes, né? Mas quadril, quando tem colote, assim, tem muito a ver da relação com a pessoa, com o seu pai, a figura masculina. Então, se tem um colote muito avantajado, é como se fosse a proteção da pessoa. E aí a gente vai lá para a medicina chinesa também, Interessante. tem vários pontos com a negação, muitas vezes, com a raiva ou frustração de alguma coisa que aconteceu e que talvez ainda não houve o perdão sincero. Não é nada assim místico, não, tá, gente? Isso é tudo pautado aí em questões, em estudos, na maioria das vezes, em que a gente chama de vivência com a própria pessoa, né? Onde vê que o padrão se repete. Então, se a gente fosse falar aí, glúteo também tem uma questão associada aí o glúteo caído, aquele que é mais arredondadinho. É claro que a estética, assim como uma maquiagem, ela vai ressaltar. Ela não vai colocar nada no lugar ali, ela só vai ressaltar os pontos positivos da pessoa. O quê? Então, aí quando entra na estética, né, eu tenho que. A gente pode, sim, né? Através na estética mais avançada, a gente já consegue, sim, colocar muita coisa no lugar, né? A Sim, gente mas consegue não colocar. tirar, O tipo, negócio é aquilo vai manter. mudar. É igual a O maquiagem, a negócio é maquiagem não manter. transforma. Ela vai ressaltar os pontos da pessoa. Não vai, Sim, a vai não ser que ressaltar faça um preenchimento, a aí muda. também, né? Uhum. Nesse sentido do transformar, de não vai colocar nada, ela só vai colocar o que a pessoa já tem no lugar. É É. nesse sentido, eu acho que não. É. Então, no caso de um glúteo caído ou, enfim, muita gordura nesses clotes, a gente tem como trabalhar isso na estética. Uhum. O negócio é manter, porque se a pessoa tem uma tendência, como você falou, se ela tem um problema lá que ela não resolveu, como é o caso, né, relacionado lá, é, levando aí para dentro da psicoaromaterapia, como você falou, se é um caso que ela não resolveu, então Vai ela estar se vai tratar retroalimentando, né? na estética. Enfim, e se ela não resolve aquilo que está lá guardado, que na verdade está lá onde? Aqui, né? Inconsciente lá, aqui. Uhum. Então aquilo vai estar sempre gerando mais acúmulo, mais gordura. E se ela não mudar os hábitos dela e não continuar vindo na estética, ela simplesmente vai continuar acumulando. Então, para a Sim. gente ver como tá tudo relacionado mesmo, a E psique, aí, nessa enfim. questão, você usa diferentes princípios ativos e tudo mais. Sim, quando a gente detecta qual é o ponto que precisa ser trabalhado com a pessoa, aí sim a gente vai fazer o acerto de um óleo essencial específico. Ah, sofre de autopunição, ou tem dificuldade de ser flexível, ou mesmo de situações assim relacionadas à personalidade. Por isso do nome psicoaromaterapia, que é diferente da aromaterapia clínica. Então, nessa psicoaromaterapia, a gente faz essa avaliação toda, e aí, no caso da Débora, ainda entra a parte corporal também, né? Onde se vai estar, por meio da massagem ou da inalação, que é com que eu mais trabalho, se ajustando ou se remodelando essas partes aí que faltam para essa pessoa, de fato, ter uma qualidade de vida e um bem-estar e ser feliz, né? Que a gente foi criado com essa característica. E a Ser frustração vem feliz. de não viver isso na plenitude. Isso aí. Ótimas É, profissões. Oi, Cris, ser tudo bem? feliz. Eu tenho A medo de Cris, puxar aqui. Aham. Tenho medo de puxar aqui e sair da live igual tem tanto coisinha para clicar aqui, né? Pois então, Débora. Deixa eu ver então, aqui como da eu nossa falei, pauta. ser feliz, ter autoestima, né? Que era o que eu estava querendo complementar. E ao mesmo tempo tentar manter. E aí é onde, por isso que eu entrei na aromaterapia, não trabalho com psicoaromaterapia, essa forma de entender, eu acho maravilhosa. Dentro dessa área que você trabalha, e além de admirar o seu trabalho, a forma de trabalhar também. Mas é por isso que eu procurei integrar a aromaterapia dentro da estética. Apesar de não trabalhar dessa forma dentro da psico, mas eu consigo, de alguma forma, favorecer um equilíbrio dessas emoções Uhum. ali presentes, né? Do que a pessoa está sentindo, do que ela está manifestando,
sem entrar na parte psíquica. E favorecer também os tratamentos. Então, eu sempre busco fazer um tratamento realmente direcionado para a pessoa, dentro do que ela sente, dentro do que ela me responde, né? Lá dentro da anamnese que eu faço. Eu costumo fazer uma anamnese mesmo ali dentro de Ia te 1 hora, agora às vezes isso. até passo, entendeu? Eu faço uma anamnese bem completa mesmo, sem pressa, porque eu quero conhecer essa pessoa, quero conhecer a pessoa por trás daquela afecção, por trás daquela celulite. Quem é ela? E, e daí, no caso dos óleos essenciais, no caso da aromaterapia, que eu, enfim, me formei aqui, eu tenho buscado direcionar dessa forma, personalizado. Eu não me prendo a essas receitinhas, né? Ah, como você falou. Ah, o pinho é bom para aquilo, cipreste é bom para celulite. Não, não é assim, né? Muitas vezes é como você falou, tem ali a emoção, às vezes aquela pessoa é uma pessoa alegre, aquela outra já é uma pessoa triste. A outra é muito estressada, muito doida, muito Embora ansiosa. o quadro seja o mesmo, né? Celulite, que a gente vai tratar, no caso, Exatamente. né? E aí não Exato. só, né? Também tem as contraindicações, que o que serve para uma não serve para outra. Também tem o tipo da celulite, porque às vezes, é bom para celulite, tá, legal. Mas às vezes essa celulite é grau 1, às vezes é grau 3. Qual a diferença de grau 1 para grau 3? Tem muita E diferença, aí né? A grau muda o óleo, 1 muda a argila, se for. A argila nem tanto. Não vai mudar nesse sentido, mas o óleo, acredito que outros princípios ativos que você usa, né? sim, ótimos Dentro dessa vegetais. parte do vegano, do estético, também tem uma Sim. parte do matéria-prima vegana, né? Faz total diferença de uma pessoa para outra. Tem pessoas, por exemplo, eu faço um detox aqui que eu uso algas marinhas, algas laminárias. E daí é muito legal, ótimo, é maravilhoso. Mas é todo mundo que pode fazer? Não. É bom para celulite? É. Mas não é todo mundo que pode fazer. Eu tenho que fazer uma avaliação completa, eu tenho que ver se ela não tem algum distúrbio hormonal, se ela não Até a está alergia também nesse caso, quando tratamento, envolve. várias outras contraindicações, várias. Então, e assim é no caso dos óleos essenciais também. E ainda tem a questão de, dependendo de qual empresa, dependendo de onde que vem aquele óleo essencial, né? Porque tem lá aquele nome, é aquela planta, que ele vai estar me entregando o que eu preciso, aquele princípio que eu preciso, né? Então, Lavanda é uma família muito grande, alecrim é uma família muito grande, eucalipto uma outra família, então o nome científico, o país de origem, isso eu dependendo gosto do sempre de país de origem. ressaltar, né? É, Isso. a geografia e a biologia, que são as nossas formações iniciais, ela tem muito a ver com a questão dos óleos essenciais. Porque se eu utilizo, por exemplo, uma lavanda que é do sul da França, provinda de lá, ela vai ter o efeito ansiolítico que a gente almeja num tratamento aí para harmonizar razão e emoção, num tratamento para questões de fobias, e por aí vai. Agora, se eu pego uma mudinha lá, de Portugal ou do sul da França, trago, planto no Brasil, se mudou o Não vai dar. solo, se mudou o clima, o manejo, a época de colheita, o estresse que a planta sofre para ela poder produzir o óleo. E isso leva, por exemplo, no caso da lavanda, que a maioria das pessoas conhecem, o nome científico, né? A produzida no Brasil, ela não vai ter, por questões de clima, de solo, principalmente, as mesmas funções ansiolíticas. Pelo contrário, ela vai ser mais energizante, porque ela vai ter outros percentuais, né, mais canforada e tudo mais, que não vai ser ansiolítica. Então, às vezes, você vai Exato. usar com uma pessoa que precisa se acalmar, você falou de agitadinha aí chegando, né? Ou uma criança autista, ou uma lavanda brasileira, você vai piorar a situação da pessoa porque não tem a função, no caso, química, que não é porque não é natural que não é química, pelo contrário, que a gente aumenta. Exatamente. Então, tem todo esse conhecimento por trás de um protocolo aí de cuidados, né? Sejam eles físicos ou emocionais. E é isso que eu busco trabalhar, né? Quando eu faço o uso da aromaterapia nesses tratamentos. Então, eu realmente personalizo de acordo com o que eu quero
alcançar em resultados. Então, primeiro eu tenho que entender o que que é aquilo que eu estou vendo ali na minha frente, porque nem sempre é uma celulite, pode ser uma aderência. E para cada coisa, se é uma fibrose ou se é uma celulite de grau 1, onde tem muito acúmulo hídrico, então eu tenho que direcionar isso. Não é só uma questão de, tem o óleo essencial que é bom, vou utilizar esse aqui que é bom. Não, eu busco trabalhar sempre assim, levando em conta a pessoa, o que que ela sente, as contraindicações, se ela E a faz questão de das determinado bases também, medicamento. né? Gente, por mais que esteja mais democrático, digamos assim, o acesso a óleos Sim. essenciais e tudo mais, ultimamente, de uma forma até mais. Enfim, não compre um óleo essencial e coloque no seu creme neutro que comprou na farmácia sem ser manipulado. Não misture num shampoo que você usa normalmente. A gente está falando de reações químicas. Eu peguei lá um óleo essencial de alecrim para o cabelo, coloquei no meu shampoo de qualquer marca que eu uso. Não. Tem que ser uma base neutra feito lá, mandado manipular, ou, no nosso caso, que a gente mexe com cosmetologia, né, faz os produtos, as bases, pode ser usado. Mas jamais pegou um óleozinho de camomila, colocou no óleozinho que o seu filho usa, bebê. Não. Pode queimar a pele, pode causar reação alérgica, pode acontecer assim danos irreversíveis muitas vezes, ou que vai demorar muito tempo para se conseguir nivelar aquele dano que foi causado. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que não é porque é natural que pode ser usado de qualquer forma que não vai oferecer riscos. Pode, por isso que a gente fala sempre desse cuidado todo, do que a gente vai utilizar para quem. Dentro da aromaterapia, isso daí é uma regrinha, né? Não, o mais importante não é qual óleo para qual coisa. É qual óleo para quem vai usar aquele óleo. Não é o qual, é o quem. Eu Porque senão. busco trabalhar levando a sério isso aí. E isso aqui, isso que você está falando, aqui em Portugal é levado bem a sério, né? Pelo menos enfim, pelas escolas de aromaterapia que trabalham de forma responsável, né? Sem ser só venda, 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 foca muito nessa forma de pensar. E apesar da gente como você falou, tá tendo um grande acesso, né, ao conhecimento da aromaterapia, mas, enfim, infelizmente, por um lado é bom, mas acaba por ultrapassar um pouco, porque as pessoas acabam fazendo besteira mesmo, acaba entendendo, achando que aquilo ali é natural, é bom, é olhinho, é cheirinho, e não é Cheirinho, bem assim. cheirinho. É receitinha, serve E para é isso, serve para aquilo. aquilo, Se você e o que comprou um serve para óleo, mim é prejudica. uma gota, é uma gota. Não adianta colocar duas que vai dar problema. Se a recomendação vai ser 3 gotas para 10 ml, são 3 gotas para 10 ml. Não são 4, não são 5. Porque uma gota dentro da aromaterapia ela pode fazer uma diferença imensa para o bem e para o mal também. Então, se cercar desses cuidados, cuidado também com as fontes que se pesquisa, né? Essa questão até é complicado quando se fala. Existem óleos que são dermoabrasivos, inclusive óleos muito bons para celulite, para estria, que se não for respeitada a dosagem, você pode causar uma queimadura de 2º grau, que vai criar bolhas. Então, é um pouco assim, tudo na vida precisa de cautela, né? Mas nesse caso também, é importante que a gente traga isso aqui para vocês, porque a informação tem um monte. E tem Vendedor de óleo casos tem um também. monte, mas o te dá o suporte que você vai precisar para fazer um uso consciente, aí já é outro naipe, né? Como dizem aqui no naipe. Tem uma coisa que eu me lembrei aqui agora, né? Tem casos também que às vezes a pessoa tá até fazendo lá um tratamento para celulite, quer fazer algumas drenagens, quer fazer alguns tratamentos focados, assim como algumas aparatologias, né? Aparelhos de estética não são indicados para determinados quadros da pessoa, os óleos essenciais também não. Então, assim, eu tenho
pacientes com histórico oncológico e que não posso sair usando qualquer óleo essencial porque é natural, porque vai ser bom para ela, vai acalmar ela. Não. Eu tenho que diferenciar isso, eu tenho que levar em conta o histórico dessa pessoa, e não é porque ela está ali tratando a celulite, isso daqui, esse óleo aqui é bom para celulite, que eu vou sair passando aquilo ali, né? Então, nesse momento, ali eu também faço uso de óleos vegetais que são desbloqueadores linfáticos, como é o caso do óleo de macadâmia, que eu gosto muito, por sinal, para estar ajudando nessa drenagem, né, no caso da celulite de grau 0, grau 1. Agora, quando vai subindo para outros graus, não tem jeito. A gente tem que entrar com outros recursos mesmo e juntamente com o uso dos óleos essenciais para quem pode. E é isso, né? A estética integrativa, ela vai sempre usar recursos mais naturais possíveis, mas com presença de princípios ativos também, vindo, né, sempre da forma mais pura, como é o caso dos óleos essenciais, como é o caso das algas que eu falei, e, enfim, lodo marinho, e por aí vai. Eu faço muito uso dessas A coisas. natureza, ela é abundante, rica e perfeita, né? É só a gente saber usar e só vai vir benefício, gente. A gente vê assim que se a gente analisa a natureza, não tem miséria nesse sentido, né? Tanto em cores, ontem a gente fez a live das cores, né, com uma especialista nessa parte, assim, quando a gente viu, foi até em duas partes a live, porque rendeu. Falar de cor, de aromas, dos nossos sentidos, é falar da nossa natureza. Então, por isso que é tão legal, e embora sejamos todos diferentes, somos todos iguais nas nossas necessidades. E uma dessas necessidades, muito atual, é se reintegrar à natureza, que é o que nós somos feitos, né? Então, argila, pó do solo, óleo essencial, que vai metabolizar tudo isso daí, né? Só que de forma consciente, né? Gente, o nosso tempo está acabando, viu? Sério, gente? Olha, realmente. Se vocês assim conhecem alguém que pode se beneficiar dessas informações aqui, podem ter um aviãozinho aqui embaixo. Aqui embaixo não, aqui embaixo da Débora. Abaixo aqui da Débora aqui, que vocês podem enviar para essa pessoa, né? Ou mesmo salvar para ver depois, enfim, porque tem informações que a gente precisa assimilar, mas também se colocar naquilo. Não é tipo colocar na gavetinha lá e foi, não tem nada a ver comigo. Não. Nós somos 90% emoções e 10% razão, né? Então, por isso aí que as coisas acontecem também. Vimos uns coraçõezinhos aqui, amamos coraçõezinhos, porque como a gente não está vendo vocês, não tem como a gente saber se é um assunto válido, se gostaram. Não tem como a gente ver vocês, né? Então, coraçãozinho aqui é uma forma da gente saber isso. E as perguntas de vocês, né? Algumas coisas que tiveram aqui, eu já fui integrando aqui na conversa com a Débora. Quem quer perguntar alguma coisa agora, né, que eu não, porventura, não respondi, pode deixar, me ajuda, Débora, a ver aí. Eu tenho medo de clicar aqui e cair tudo. Aline, me diz quanto tempo que falta. Dá para ver aí? Porque para mim não aparece. 5 minutinhos. Falta 5 minutinhos. Então, porque eu fiquei de dar uma sugestão, né? Dar algumas dicas assim, do que eu mais vejo acontecer e ficar como dica para as mulheres aqui presentes, né? Que então, sofrem desse problema, todas nós, enfim. O açúcar. O açúcar é o número 1. É o que eu mais vejo. Geralmente, pessoas que chegam para mim com grau 3, grau 2, grau 3, o açúcar mesmo, né? Mas também não só o açúcar, tá? Qualquer tipo de carboidrato, principalmente refinado, é a pior coisa que tem. Então, assim, a pessoa cortando ele não significa que vai sumir tudo, mas vai melhorar muito, vai melhorar aí uns 30% dessa celulite. E se ela estiver fazendo algum tratamento, o corpo vai responder muito bem, porque ela vai estar tirando um alimento que é super inflamatório, como é o caso do açúcar, ou melhor, né, vou usar o termo carboidrato refinado, porque às vezes a pessoa não está fazendo uso de açúcar,
mas cai dentro dos carboidratos refinados, dos pães, enfim, acha que Uhum. come o pão integral, acha que está fazendo alguma diferença, e na verdade não tá, porque ele É tem mesmo que a presença maioria lá, de se a gente farinha olha branca no, e na também composição, né, tem o farinha glúten. enriquecida com ferro. É a primeira coisa. Isso, E em segundo, então, isso daí é uma questão também, né? Na composição dos alimentos, o que vem em primeiro lugar é o que tem maior quantidade. E a maioria dos integrais tem farinha lá enriquecida com farinha ferro, branca não é farinha integral. em primeiro lugar, ainda por cima. É. Débora, E não só, né? O próprio glúten, que é anti-inflamatório, e a falta de água. Muitas não bebem água. Elas têm a exato. coragem de dizer que não chega a 1 litro de água por dia, entendeu? Não chega. Então, A água é assim, a isso bateria interna, gente. É necessário. Então, imagina, é, quanto mais tem que celulite, mais parar. água, né? É isso? Quer deixar seus contatos? Embora ela Ah, está do outro lado do Atlântico, né? Mas eu acho que tem sim. gente aqui de Portugal Bom, também. meus contatos estão aí na página, na bio, né? Na bio que eu tenho ali Qual? do Instagram. Arroba Pode clicar Débora. lá. Qual é Isso a arroba? tá como @Débora com H no final, _ Baltazar. E em breve, talvez aí mais uns 2 anos, eu tô de volta ao Brasil. Bom, Pode a única ser. essência da vida é a mudança, né? Hoje a gente fala isso, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né? Vai que. Mas será Vai, bem-vinda, repatriada. sim, sim. Então Então é tá, isso. minha A minha gente. Uhum. dica principal é essa, né? Não evitar alimentos inflamatórios. O carboidrato é o E principal. emoções inflamatórias também, essa é a minha, né? E aí, para se É, conhecer melhor e tudo mais, tem as consultas online, tem todas ali no Aline Maliuk, aromaterapeuta. Tudo como a gente pode contrabalancear essa parte aí que nos falta, ou que às vezes a gente não quer ter tempo para encarar de frente e sobrepor essa barreira. Porque, de fato, é mais fácil a gente, muitas vezes, remediar. E aí a gente já vai cair num assunto de uma outra live que são, né, os remédios. Porque às vezes a gente vai ter um alívio naquele momento, mas não vai trabalhar a causa. Então aí a parte emocional, podem a procurar minha lá que a gente cliente. consegue. Hã? Essa daí, ó, a minha cliente lá no Brasil, Ana, muito, muito Ah, querida, legal. muito querida. É uma Gente, um das minhas. abraço perfumado para vocês. Débora, Muito muito obrigada, obrigada aí. gente. Viu como passou rápido? Muito obrigada mesmo. Eu admiro muito seu trabalho, você sabe disso, pela forma que trabalha, responsável, enfim, muitas Tá bom, qualidades. então. Tem muito a Obrigada aprender pelos também. coraçõezinhos. Gente, se quiserem tirar um print, depois marcar eu e a Débora aí A nos stories, Cristiane eu lá vou contar também, até outra 3 e vocês cliente lá, façam um print e marquem outra a gente, cliente lá certo? do Brasil. Então vamos lá. 1, 2, aí você ri. 1, Tá. 2, 3. Vocês podem fazer o print e marcar a gente. Vai lá. Acho que deu. Ih, será que a Débora caiu? Então tá, minha gente. Eu não sei o que aconteceu com a conexão da Débora. Um abraço perfumado para vocês. Ah, tu tinha caído. Você quis fazer um print também. Vai, faz o Tchau, print tchau. aí. Não, aí é o pessoal que vai fazer, não é eu não. Ah, E eu vou deixar gravado ali no meu IGTV, tá, gente? Então por isso que eu legal. pedi para você rir, Débora. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês aí, né? Que já é 11 e pouco da noite. Para a gente aqui no Brasil, um bom início de noite. Um abraço perfumado. Amei os coraçõezinhos e a gente se vê aí semana que vem falando de armação de óculos e harmonização pessoal. O que os seus óculos estão revelando sobre você? Terça-feira. Um abraço. Tchau, tchau, Débora. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Obrigada. Cris.